Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Capítulo 1. Jó, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. E essa é a mensagem para nós essa noite. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao ver o serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui reunidos para ouvir falar de Ti. Debaixo dessa campanha poderosa, onde o Senhor está estabelecendo novos começos sobre a vida, sobre áreas específicas das nossas vidas. E eu não poderia ser diferente nessa noite, pedindo, toma o teu lugar nesse altar essa noite. Ministra os nossos corações e a nossa alma. Hoje é noite da revelação do Teu poder. Hoje é noite de milagres. Convocamos El Shaddai para estar entre nós essa noite, movendo-nos para a glória e honra do Senhor. Opera, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Quantos estiveram aqui quarta-feira passada? Levanta a mão. Glória a Deus. A grande maioria. Nós começamos a falar e a estudar sobre a vida de Jó. E semana passada nós estudamos a respeito, especificamente, da vida física, da saúde de Jó. Jó foi acometido de uma enfermidade. E ele sofreu com essa enfermidade durante um tempo específico, até que o Senhor o restaurou completamente. Jó viveu por 140 anos e morreu de velho. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, se Jesus não voltar antes, eu profetizo, você vai morrer de velho, de contar dias, para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia. Porque se Jesus não voltar antes, pastora? Porque se a trombeta tocar, a gente sobe, todo mundo vivo, né? Para celebrar com o Senhor em nome de Jesus. E hoje eu quero falar a respeito de vida financeira. Eu quero falar a respeito da área específica das finanças, pelo qual o Jó também sofreu. Numa conversa com o céu, e eu quero ler para você entender nessa noite. O Satanás se apresentou diante de Deus, e Deus começa a elogiar Jó e falar o quão importante era o comportamento e as escolhas que Jó fazia. Jó era um homem temente a Deus, um homem que observava aquilo que agradava ao Senhor. Vamos entender que a vida de Jó está instaurada sobre a terra um período antes da propagação dos patriarcas. Então, antes de Abraão, foi o tempo que Ló habitou sobre a terra. Então diga para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, então foi depois que a lei foi instituída. Por quê, pastora? Porque a lei foi instituída por quem? Quem instituiu a lei? Ai, Jesus, me deu até um negócio aqui, ó. Quem que instituiu a lei? Moisés. Moisés recebeu as leis do alto do monte, né? E ali então todo o povo começa a trilhar um caminho debaixo de obediência. Então, no tempo em que Jó habitou sobre a terra, a lei já existia. O que não existia ainda era o comando, né, da história que Deus ia fazer sobre Israel através dos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac e de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então, nesse intervalo de tempo, é contada a história de Jó para nós.
Observa o que diz as Escrituras. Versículo 10, capítulo 1. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua. Deus disse assim para o Lúcifer, né, para o Satanás. Ele é um homem íntegro. Olha lá, quem pode ser mais justo do que Jó sobre a terra? Olha como ele vive, olha a conduta da vida dele, as escolhas que ele faz. Aí o Satanás disse assim: oh Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Você cobriu ele de unção. Você cobriu ele de uma bênção tão grande que tudo que ele põe a mão multiplica. As Escrituras dizem que ele era o homem mais rico das terras do Oriente naquela época. Não tinha ninguém com tanta propriedade, com tantos animais, com tanta riqueza. E aí o diabo diz assim: por que ele se posicionaria contrário a você se ele tem tudo? Por que ele blasfemaria contra ti, ou contra a tua lei, ou contra a tua palavra, se ele tem de tudo? E aí o diabo diz assim para Deus: faz o seguinte, a ideia do Satanás, tinha que ser do Satanás. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua. Olha a proposta do diabo: tira tudo. Tira toda a riqueza que ele constituiu ao longo desses anos, tira tudo. E aí, espera para ver o comportamento do justo. Espera para ver o comportamento desse que você diz que é incapaz de murmurar contra ti. Espera para ver se ele não vai blasfemar, e se ele não vai blasfemar na tua cara. E aí então Deus disse assim para o Satanás: ok, pode tocar-lhes, pode tirar todos os seus bens, você só não tem propriedade de tirar-lhe a vida, porque a vida a mim pertence. Então, olha o que acontece, lê comigo agora. Felipe, você recebeu as imagens? Está ótimo. Lê comigo. Sucedeu um dia, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto com eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então vamos entender. Os bois, as juntas de bois e as jumentas estavam juntos. De repente, aquele lugar foi invadido. Sabeus uma tribo nômade. E era uma tribo, o que é uma tribo nômade? São pessoas que não têm lugares fixos para morar. Então eles montam suas tendas em determinados pedaços do deserto, ficam ali por um tempo momentâneo, depois retiram as suas tendas e vão para outro lugar. E a característica dos nômades eram os assaltos, né? Eles viviam de assaltos. Então, quando eles chegam no lugar onde está a propriedade dos bois e das jumentas de Jó, eles ali se aproximam para assaltar, para roubar. E aí esse servo diz para nós: veio um mensageiro a Jó, versículo 14, e disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto com eles. De repente deram sobre ele os sabeus, essa é a tribo, é o nome da tribo nômade, e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Então observa que eles não só levaram os bois e as jumentas, mas eles também mataram os empregados todos à espada. Foi um derramamento de sangue absurdo. Lê comigo com carinho o versículo 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-lhe. Amigo, não tem nada que esteja ruim que não possa piorar, né? A primeira notícia:
Os bois sumiram, foram levados. As juntas de bois foram levadas. Primeiro vamos entender o que é uma junta de boi. Quem sabe? O que é uma junta de boi? Ah, pastor, é um grupo de bois. Não. O que é uma junta de boi? Põe para mim, Felipe, por favor. A junta de boi é sempre o par. São os bois que ficam presos ao jugo. Lembra que eu expliquei do jugo? Que prende a cabeça do boi, sempre de 2 em 2. Então pode ser ou o jugo, ou essa tora de madeira que ajuda a arar a terra, a cuidar da lavoura. Então toda vez que a Bíblia Sagrada fala de junta de bois, ele está falando de... Então lê aí para mim, por favor. No versículo 3, vamos ler e entender a riqueza de Jó. Ele diz assim: possuía quantas ovelhas? 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. Só para você ter uma ideia, cada camelo custa $10.000. Hoje, R$60.000. Quantos camelos ele tinha? 3.000, tá ótimo, é só fazer essa conta aí. Só de camelo já dava para a gente viver até a 3ª geração. Olha aí. 500, lê aí, 500, se ele diz que Jó tinha 500 juntas de boi, quantos bois Jó tinha? Passava no vestibular, hein? 1.000. Então ele tinha 1.000 bois, e aí continua o texto, e dizendo, e 500, está suficiente, né? Não precisamos de mais jumentas, está ótimo. 500 jumentas. Então observa que era uma quantidade de animais muito grande. E numa primeira tacada, essa tribo nômade invade as terras e rouba quantos bois? E quantas jumentas? 1.000 bois, 500 jumentas, e matam todos os servos que cuidavam desses animais. Você entende que quando Jesus foi falar a parábola da ovelha, ele disse assim: o bom pastor dá a vida pela ovelha. Ele vai atrás de uma e preserva as outras quanto? Então ele dá a entender que um homem tem condição de cuidar de 100 ovelhas. É o máximo que ele consegue. Mais do que isso, ele não vai dar conta. Alguma ovelha vai ficar sem alimento. Alguma ovelha vai se ferir, ele não vai perceber. Então, essa é uma condicional de quantitativo. Então, você imagina 1.000 bois, 500 jumentas. Quantos servos precisariam para cuidar desses animais? Você está aí? Eu quero que a sua mente desenvolva o texto para você compreender. Então, na segunda história, diz assim, no versículo 16, falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Quantas ovelhas? Quantas ovelhas? Então observa, a primeira vez, eles foram invadidos. Eles foram invadidos por uma tribo nômade, ladrão. No segundo caso, quem que lançou fogo? Deus. Deus fez cair fogo do céu e queimou quantas ovelhas? 7.000 ovelhas. Amigo, não foi um foguinho não, né? Queimaram e morreram 7.000 ovelhas, fora todos os servos que cuidavam desses animais. Você está aí, diga amém. Um só voltou, está escrito aí, só eu escapei para te contar a notícia. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga assim, vai piorar um pouquinho. Olha o versículo 17. Falava este ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te. Então olha o que acontece. Eles foram invadidos por uma tribo nômade. Deus fez fogo cair do céu. E agora, mais uma vez, a Bíblia fala que os caldeus se dividiram em 3 grupos. Quem eram os caldeus?
Os caldeus era a descendência do povo semita, descendentes de Sem. E eles se dividem em 3 grupos. E eles invadem a terra que Jó estava e roubam os camelos. Quantos camelos eram? 3.000 camelos. E mataram, levaram os camelos embora. Mataram os servos a fio da espada. Só mais uma vez esse servo escapou para trazer a notícia. Então observa que tudo que Jó tinha ou foi roubado ou foi consumido. Vou repetir. Você alcançar isso. Isso não é uma linguagem figurativa. Deus está falando conosco. Se o ladrão da tribo nômade roubou, ele roubou bois e jumentas. Deus permitiu que o fogo do céu caísse, consumisse. Então não houve furto. Houve o quê? Você está aí? Cutuca para esse irmão que está ao seu lado. Eu vou pedir Jesus para mandar o fogo do céu aí, ó. Para você acordar. Se não houve roubo, houve o quê? Morte. A Bíblia diz que as ovelhas morreram porque caiu o fogo do céu. Então ele não foi saqueado, não roubaram as ovelhas. As ovelhas se consumiram. Elas morreram. E na terceira fase da derrota total de Jó financeiramente, os caldeus vieram, o povo semita, descendente de Sem, toma conta da terra e toma os camelos, 3.000 camelos, e mata os servos. Então ele perde os servos morrem, mas os camelos são roubados. Aleluia, glória a Deus. A minha pergunta para você essa noite é: por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse a Jó? Se a Bíblia deixa clara para nós que ele era um homem íntegro, um homem que respondia a Deus, um homem que obedecia às leis de Deus. Pastora, por que a senhora está dizendo isso? Porque eu tenho muita propriedade do versículo 5, quando ele diz que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e santificava-os. Levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Holocaustos. Da onde vem a origem dos holocaustos? Do entendimento de sacrifício. Do sacrifício de libertação de pecados, do sacrifício de purificação. Jó tinha entendimento sobre as leis. Ele tinha entendimento sobre aquilo que agradava a Deus. Então ele se posicionava a favor daquilo que Deus gostava. O problema, eu vou começar a pregar para você nessa noite. O problema é que nem sempre a integridade basta. Às vezes a gente gosta de bater no peito e dizer: eu sou íntegro. Mas às vezes a integridade não basta. Deus precisa de uma palavrinha chamada intimidade. Jó era extremamente íntimo, era extremamente íntegro, mas ele não tinha intimidade. E aí quando o Satanás diz assim, ele não reclama, ele não blasfema, porque ele tem tudo e você protege ele, você guarda ele, você não deixa que as coisas aconteçam, porque você o ama. E aí Deus disse assim: então pode tocar, libera, toca nele, mas não leva a sua vida. Então o diabo arma para roubar, porque quem rouba é o diabo. Só Deus tem o poder da vida, por isso que Deus tirou as ovelhas, só Deus pode. Mas ele perde toda a sua fortuna no mesmo dia. Vira para esse irmão que está ao seu lado, será que você consegue entender isso? Só tem uma pessoa na Bíblia que passou por isso no Novo Testamento. Acordou rico e morreu pobre. Quem lembra? Quem lembra? O cuidador de porcos em Gadara. Ele tinha o cultivo, o cuidado lá de porcos. Quando Jesus chegou a Gadara, que foi expulsar o demônio falou: deixa eu entrar nos porcos. Ele disse: fica à vontade. E
Todos aqueles porcos, aconteceu o quê? Se precipitaram e morreram afogados. Toda a criação daquele homem. Ele acordou rico, fazendeiro, e foi morrer, e foi dormir, sem nada. Foi exatamente a experiência que Jó teve. E a pergunta é, por que Deus permitiu que Jó passasse por isso? Porque Jó nunca tinha experimentado uma perda. Amigo, você quer saber a maturidade de alguém? É como ele se comporta mediante as perdas. É como ele se comporta mediante aquilo que sai da sua mão, que perde o seu controle. Alguém que se revolta contra Deus no momento de perda mostra a sua natureza. Revela a sua natureza e revela onde está o seu coração. O diabo sabia o que ele estava fazendo. Ele falou para Deus, você sabe que se eu tocar no dinheiro dele, como a maioria das pessoas se comportam, me deixa tocar na vida financeira dele. As pessoas vêm para a igreja, oram, pedem empregos, oportunidades, quando Deus abençoa. Elas ficam felizes da vida. E quando acontece alguma coisa de errado, elas começam a blasfemar contra Deus. Por que Deus está me fazendo passar por isso? Por que Deus me permitiu viver essa experiência? Talvez Deus esteja forjando você para acrescentar não só na sua vida integridade, mas intimidade. Porque, pastora, quem é íntimo confia. Quem é íntimo conhece o seu Deus. E eles começam uma jogada de questionamentos para Jó. Meu Deus, você era o homem mais rico de todo o Oriente e agora você não tem nada. Porque ele não só perdeu as suas mercadorias, né, os seus animais, como ele perdeu quem podia trabalhar. Que raciocina comigo, se todos os animais morressem, mas os servos estivessem vivos, ele plantava. Mexia na terra, vamos plantar. Planta mamão, melancia. Vamos vender alguma coisa. Tinha empregado para trabalhar para ele. O problema é que ele perde os animais e todos os seus servos. Como que você vai trabalhar assim? Não tinha gente para cuidar da terra. Você está entendendo? Diga amém. Segunda questão. Deus estava verdadeiramente contando com um homem que tinha posicionamento em Deus. E ele começa a ser questionado pelos seus amigos. E Jó não murmura. Ah, pastora, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. É verdade, é por isso que nós, hoje no mês de fevereiro, só temos até 29 dias. Em calendários de tanto e tantos anos, na maioria dos anos, 28 dias. Por quê, pastora? Quem sabe? Porque um dia foi amaldiçoado, foi o dia que Jó nasceu. Jó pediu para Deus, arranca o meu aniversário do teu calendário. E Deus retirou esse dia do calendário do mês de fevereiro. Mas aí está faltando um dia, não está? Está faltando um dia, não está? Então, de onde veio essa falta? Vocês sabem? Do tempo que Josué ordenou para o sol parar sobre os altos céus, para a guerra ser vencida. Todas aquelas horas que o sol ficou parado e o cronômetro não andou, foram descontados no mês de fevereiro. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, a Bíblia não mente. Diga, a Bíblia é a palavra viva de Deus sobre nós. Você está aí? Então, vai lá no capítulo 2, verso 10. Olha a resposta. Capítulo 2, verso 10 de Jó. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Está falando da mulher dele. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus? Ele reclamou da vida sim. Ele disse, eu estou me amaldiçoando. Eu não quero mais celebrar aniversário nunca mais na minha vida. Porque eu sou uma pessoa azarada. Eu sou uma pessoa que não está vivendo tempos felizes. Mas ele falou mal dele, ele falou mal das coisas, mas ele não falou mal de Deus. Sabe qual que é a nossa diferença para Jó? A gente não fala da gente, a gente não fala das coisas, mas a gente fala de Deus.
a gente fala mal de Deus, a gente julga os posicionamentos de Deus, a gente julga as cobranças de Deus. E Jó não fez isso. Fala para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: você está pronto para amadurecer como Jó? Outra característica, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus queria testar, provar a dependência de Jó. Amigo, não é quando você está em cima que Deus prova a tua fidelidade, é quando você está no vale. Não é quando as coisas estão arrumadas, é quando está tudo desarrumado, quando a casa está caindo. É que Ele olha e diz: onde estão os meus adoradores? Os meus fiéis que me adoram no Espírito, não por coisas, não por circunstâncias, não pela realização de sonhos, mas porque me ama, porque entenderam que eu sou o Senhor da vida deles. Vai lá, capítulo 19. Nós vamos passear hoje na Bíblia, hein? Capítulo 19, verso 25. Você achou? Diz assim, olha Jó falando: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a... Eu estou na bagaceira, eu não tenho o que comer, tudo que eu tinha eu perdi, meus filhos morreram, eu estou debaixo de desgraça, mas aqui ó, eu tenho um Deus. Pode parecer que Ele está em silêncio, pode parecer que Ele não está se manifestando, mas a hora que Ele se levantar, mas a hora que Ele ficar de pé sobre a terra, todas as coisas vão se encontrar e vão fazer diferença sobre as nossas vidas. Ah, se você conseguisse entender isso. Não é sobre ter, é sobre saber quem te governa, quem está sobre a história da sua vida. Jó sabia: o meu Redentor vive. Estou na bagaceira, mas o meu Redentor vive. E no dia que assim Ele prover, Ele vai se levantar, e a minha vida toda vai ser transformada diante dos homens, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas você pode fazer uma pergunta para mim: pastora, mas não é um pouco ilegal esse questionamento? Porque a Bíblia garante promessas sobre a vida dos justos. Toda a Bíblia Sagrada nós vamos ler textos em que o próprio Deus diz: os justos não perecerão. Os justos não serão surpreendidos por devastações, por destruições, porque eu sou Deus que cuido deles. Sobre a vida dos justos, eu os faço prosperar. 1 milhão de promessas consta na Bíblia Sagrada sobre a vida dos justos. Será que Deus se esqueceu dessas promessas quando permitiu que Satanás tocasse Jó? A verdade é que Deus estava ensinando para nós mais uma etapa extremamente importante. Quando Deus chamou Abraão para uma conversa e disse para Abraão: eu tenho uma promessa para acontecer na sua vida. E essa promessa vai mudar tudo, e eu preciso que você esteja disposto a viver essa promessa. E Abraão disse: então fala, Deus. E Deus disse assim: você pode contar as estrelas, você pode contar os grãos de areia, eu farei de você pai de multidões. E o que Abraão fez depois que ele recebeu essa informação? Ele levantou um altar. Ele levantou um altar. Então se você pode escrever, vou te passar algumas regrinhas. Onde há uma promessa, onde existe uma promessa, tem que existir um altar. Nenhum homem sobre a terra recebe promessas para não adorar ao Senhor. Se Deus derramou promessas sobre a sua vida, Ele conta com o altar que você vai edificar. Ele conta com o altar que você vai levantar para Ele. Se não tiver altar, você não está apto, nem digno de receber aquilo que Ele tem para você. Então, onde tem uma promessa, tem onde tem um altar, tem um
sacrifício. Não existe altar vazio. Não adianta arrumar as pedras se não tiver cordeiro para oferecer. Não adianta arrumar um lugar que seja visto se não tiver algo para queimar sobre aquele altar. E por muitas vezes o sacrifício somos nós mesmos. Vamos repetir? Diga: onde tem uma promessa, tem um altar. Onde tem um altar, tem um sacrifício. Onde tem um sacrifício, tem uma oferta. Toda vez que algo é colocado sobre o altar, alguma coisa foi sacrificada, alguma coisa foi ofertada para o Senhor. Às vezes ofertamos coisas, às vezes ofertamos nós mesmos, às vezes ofertamos sentimentos, às vezes ofertamos comportamentos. Você diz para Deus: não vou fazer mais. Às vezes ofertamos decisões: nunca mais farei dessa forma. Então repete comigo. Você vai sair daqui decorando isso, hein? Onde tem uma promessa, tem um altar. Onde tem um altar, tem um sacrifício. Onde tem um sacrifício, tem uma oferta. Onde tem uma oferta, tem uma aliança. Toda vez que Deus recebe o seu sacrifício, a sua oferta, Ele estabelece uma aliança. E Ele disse a Abraão: eu tenho uma aliança formada contigo. E Ele fez isso com Isaac, Ele fez isso com Jacó. Pastora, por que a senhora está dizendo isso para nós? Porque quando Jó passa por tudo isso, ele entende que mesmo ele tendo sido roubado, ou Deus tendo retirado, matado as suas ovelhas, existia sobre ele uma promessa. E se existia uma promessa, era necessário que existisse um altar. Ele nunca deixou de sacrificar o Senhor. Ele nunca deixou de ofertar ao Senhor. Mesmo quando seus primogênitos morreram. Mesmo quando seus animais morreram. Porque ele não tinha como colocar o cordeiro, a ovelha sobre o sacrifício. Mas ele se ofertava diante de Deus. Quando ele dizia para o Senhor: eu sei que o Senhor pode mudar essa história. Porque eu não confio em coisas ou em pessoas. Eu confio no Senhor. E talvez você não esteja entendendo a propriedade disso nessa noite. Hoje é um dia muito especial, porque dentro do calendário de Deus, hoje é o primeiro dia do ano. Hoje é o dia que Deus disse sobre a terra: haja luz, e houve luz. Num lugar de extrema escuridão e deserto, Deus liberou uma palavra que mudou a história da terra. Levanta a sua mão que eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Nós não estamos aqui à toa nessa noite. Hoje é o primeiro dia que o Senhor vai instaurar a luz de volta sobre as trevas da sua vida financeira, sobre tudo aquilo que está sem forma e vazia. Deus veio essa noite para dizer: haja luz, e haverá luz para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Mas eu aprendi, e como a gente falou de leis, a gente sabe que Jó tinha conhecimento daquilo que foi instituído sobre o povo de Israel. E Deus falou algo muito específico a Moisés. E eu quero que você entenda isso, porque nós vamos trazer isso para nós essa noite. Deus disse a Moisés que ele estava instaurando sobre o seu povo uma oferta de resgate. O que significa isso, pastora? Vamos lá comigo. Êxodo 30, deixa Jó marcado que a gente vai voltar. Êxodo 30, versículo 11.
30, Êxodo 30, verso 11. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizerdes recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Então olha aqui para mim. A única pessoa que tinha propriedade para contar o que ele possuía era Deus. É por isso que Deus ficou irado com Davi. Lembra da história? Davi resolveu do nada fazer um censo e contar quantas pessoas existiam sobre Israel e Jerusalém. E aí a Bíblia diz que todos aqueles homens foram acometidos de uma enfermidade. Davi pirou, dobrou o joelho a Deus e falou para o Senhor: Senhor, como é que vai ser agora? Me perdoa, porque eu resolvi contar os homens que não são meus, são seus. Então aí eu já bastava para pregar essa noite. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: nunca serão nossos. Diga: tudo é de Deus, para a glória de Deus, em nome de Deus. E aí Davi disse para Deus assim: o que eu tenho que fazer para isso se inverter, Senhor? Tem misericórdia de nós. Aí Deus falou para ele assim: tem duas escolhas, ou alguns vão morrer, ou um sacrifício grande tem que ser feito. E aí Davi disse: então nós vamos sacrificar. E aí ele escolhe a eira de Araúna, você lembra da história, né? O terreno daquele homem, e diz para ele: eu quero comprar esse lugar para Deus, para oferecer aqui holocaustos ao Senhor. Por quê? Porque onde tem promessa tem? Onde tem promessa tem? Davi. Onde tem promessa tem que ter altar. Davi sabia a promessa que Deus tinha sobre ele e sobre toda a nação de Israel. Só tinha um jeito de resgatar isso: edificando um altar. É o altar que corrige as coisas. Não é esse aqui não, ó. É o teu de adoração. É onde o seu coração vai para se entregar verdadeiramente a Deus. Tem uns que choram muito, mas o choro é remorso se não tiver mudança de atitude. O que Deus quer é quebrantamento genuíno e verdadeiro, posicionamento de adoração. E aí Davi vai e diz para aquele homem: eu quero comprar esse terreno. Aí o homem diz assim: eu jamais cobraria alguma coisa do meu rei. Toma o terreno, mas eu preciso de animais para sacrificar a Deus. Toma aqui os animais, tudo que você precisa. Aí vem a frase famosa que nós conhecemos. Davi disse assim: eu jamais daria ao meu Senhor aquilo que não me custasse nada. Porque quem tem promessa, onde tem promessa tem que ter altar de sacrifício. Você acha que toda obra que Deus vai fazer na sua vida é só através de uma palavra? Não, amigo. É mediante posicionamento, mediante comportamento. O propósito é que nos levará a viver a promessa. Então Deus chama a Moisés e diz para Moisés: eu quero que faça um censo sobre o meu povo. E só eu posso contar os que são meus. E aí diz para Moisés: conta o povo, mas que todos eles se apresentem diante de mim, trazendo oferta de resgate pela sua própria vida. E algumas versões fala até os valores. Algumas dizem assim: 600 gramas de prata. Alguém tem essa versão? Para homens, 400 gramas para mulheres e 200 gramas para os jovens. Tem que trazer essas ofertas de resgate diante de mim. Continua lendo. Versículo 13: todo aquele que passar ao arrolamento dará isso, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando der a oferta ao Senhor, para fazer de expiação pela vossa alma. Tomará o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o dará ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela própria alma. Isso se chama oferta de resgate.
Então como é que funciona isso? Eles ofertavam por aquilo que eles perderam. Então, como homens escravos do deserto, do Egito, eles serviam ao senhor carnal, Faraó, a sua comitiva. Então Deus estava dizendo: conta os homens, Moisés, que estão conosco e vão caminhar em direção à promessa, mas eles vão entregar para mim uma oferta de resgate, porque eu os estou comprando e eles estão deixando de ser servos para serem filhos. Bota para mim, Felipe, o texto de Êxodo. Olha o que diz Êxodo 34, 20. Resgatarás com o pagamento da oferta de um cordeiro cada primeiro filhote de jumento que nascer. Porém, se não quiseres pagar o preço determinado pelo seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca. Resgatarás por meio do pagamento de oferta todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante a minha presença de mãos. Deus ordenou que essa oferta fosse restituída. Então assim, tudo que foi de entregue, tudo que foi sacrificado, tudo que houve perdas, Ele estabelece sobre Israel uma oferta de resgate por aquilo. Uma oferta para resgatar aquilo que foi roubado, entregue, queimado, morto, para que o próprio Deus pudesse receber e transformar essa oferta em manifestação de poder. Foi exatamente isso. Agora você vai entender. Põe Apocalipse para mim. Agora você vai entender a terminologia. Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz assim: e cantaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha o que ele diz: e com o teu sangue nos... O que Jesus fez na cruz? Eu vou precisar me entregar para pagar pelos homens 600 gramas de prata, pelas mulheres 400 gramas de prata, pelos jovens 200 gramas de prata, porque hoje eles deixam de ser servos para serem filhos. Eu estou pagando a oferta para resgatá-los do mundo. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele pagou um alto preço, porque Ele precisou cumprir a lei. Ele foi diante do mundo espiritual e disse: a lei não diz que nós precisamos pagar a resgate para receber de volta aquilo que era nosso por direito. Então eu estou dando a minha própria vida para comprar aqueles que um dia foram escravizados, foram roubados, foram vendidos, foram mortos pelo mundo e agora serão meus, propriedade minha, exclusiva, diante do altar do Senhor. Essa era a oferta de resgate. E o que acontece? Eu me lembro perfeitamente que eu estava numa reunião de pastores em Belo Horizonte, quando o pastor começou a explicar essa oferta de resgate. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E eu estava em Belo Horizonte com meu coração destruído, porque a gente tinha uma vida muito boa, morava num apartamento de frente para a praia no Recreio dos Bandeirantes. Eu tinha tudo o que você pode imaginar de bom e do melhor. Até que nós fomos roubados. O sócio do pastor nos roubou, levou todo o dinheiro da empresa, os caminhões, tudo que a gente tinha. E eu vivi essa experiência de acordar rica e dormir devendo. E um desespero total, não temos o que nós vamos fazer, não tem dinheiro para nada. Foi quando nós decidimos vir morar em Jacarepaguá, abrir mão de toda a vida que nós tínhamos e recomeçar. Sem entender de Deus, por que nós estávamos passando por isso, por que nós tínhamos perdido tudo aquilo. E eu fiquei durante meses recebendo cesta básica na igreja. Você imagina? Para quem comia em restaurante de manhã e de noite, ter que depender da cesta básica da igreja. Eu até hoje tenho dificuldade de comer macarrão com salsicha, porque eu comi tanto macarrão com salsicha da minha vida.
Que eu prefiro comer o macarrão puro do que botar a desgraçada da salsicha lá. Foram tempos muito difíceis. E eu dizia para Deus, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Cansei de lembrar, eu não tinha crédito do telefone. Sabe quem botava crédito no meu telefone, Jonas? A senhora, sua mãe. Ela só subia no meu telefone assim, R$10 de crédito. Eu não tinha como falar com eles. Por muitas vezes, pastor Isaura me abençoou. Por que eu estou contando isso? Porque nesse dia da pregação, o pastor falou dessa oferta de resgate. Ele disse assim, o que foi que você perdeu? O que foi que o diabo te levou? Ou Deus permitiu que fosse retirado da sua vida, que desestabilizou a sua vida financeira? E eu chorei muito aquele dia. Eu falei para Deus, meu Deus, muita coisa. E ele falou assim, traga uma oferta no altar representativa, uma oferta de resgate, por tudo que você perdeu. E nós perdemos casa, nós perdemos apartamento, nós perdemos dinheiro, nós perdemos muita coisa naquela época. E eu trouxe uma oferta no altar, com muito choro, aquele dia. E eu ontem estava conversando com a minha mãe, eu falei para minha mãe assim, mãe, vou ministrar palavras sobre Jó, sobre vida financeira. Vou ministrar aquela palavra que o bispo ministrou no meu coração sobre a oferta de resgate. Aí a minha mãe disse para mim assim, e o que você vai ofertar hoje, minha filha? Eu falei assim, hoje é só por gratidão, porque tudo o que nós perdemos, Deus nos restituiu muito mais. Hoje é só em gratidão. Aplauda o Senhor. Mas sabe por quê? Porque para toda promessa é necessário um altar. Eu sei que tem coisas que você perdeu. Deus falou comigo que tem pessoas aqui que entregaram carros, não conseguiram pagar. Tiveram o sonho de ter o carro próprio, ter que ser devolvido para o banco. Perderam apartamentos. Tem gente aqui que perdeu o nome, porque foi prestar cartão de crédito. A pessoa fez dívida, não pagou, e o seu nome ficou sujo. Você perdeu crédito. Você perdeu dinheiro. Você teve que vender coisas dentro da sua casa para cobrir despesas por conta das suas perdas. Teve que negociar, né? Se é a luz ou se é o gás. Deus está dizendo para nós essa noite. O que eu fiz com Jó, eu posso fazer hoje com a vida de cada um de vocês. Mas pastor, o que Deus fez com Jó? Vai lá no capítulo 42. Verso 12. Você achou? Diga amém. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter, lê aí, quantas ovelhas ele tinha? 7.000 que morreram queimadas. Olha quantas Deus deu para ele. 14.000. 6.000 camelos. Quantos camelos ele tinha? 3. 1.000 juntas de bois. Quantas juntas de bois ele tinha? Deus deu 1.000 juntas de bois. Então quantos bois ele teve? 2.000 bois. 1.000 jumentas. Quantas jumentas ele tinha? Deus deu o dobro de tudo o que foi consumido. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que vai virar uma chave sobre a sua vida nessa noite. Que vai virar uma chave nessa noite. Porque todo justo tem uma promessa. Deus prometeu a prosperidade. Deus prometeu honrar você e sua casa. Deus prometeu realizar os sonhos. Deus prometeu cumprir
aquilo que você tem colocado em oração. Pastor, eu tenho orado só para Deus sustentar os meus filhos, eu só quero conseguir pagar a escola. Não, querido, quando Deus restitui, Ele não dá o que você perdeu, Ele cobre o que você perdeu, mas Ele te abençoa, porque o nome dEle vai ser glorificado sobre toda a terra. Então nessa noite, a minha oração, quando você vier ao altar receber a sua oração, é você dizer para o Senhor: hoje nós não vamos orar por enfermidade, hoje nós não vamos orar por nenhuma outra situação, a não ser a sua vida financeira. Quando você vier na frente, receber a sua oração, você vai dizer para o Senhor: Senhor, muda a minha história como o Senhor mudou a de Jó. Eu passei por dias de trevas, eu passei por dias de perdas, eu passei por luto, por tristeza, Senhor, mas agora chegou a hora. Chegou a hora, Senhor, porque eu vou assinar aquele papel sim, a minha casa própria sim, eu vou assinar sim, meu Pai, a minha aposentadoria eu vou assinar sim, aquele documento que me entrega, aquele dinheiro da justiça que é meu por direito. Eu vou viver, Senhor, para experimentar do teu grande poder.